Olá. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela entregou o relatório com o balanço do primeiro ano de gestão à frente do Ministério Público. A audiência aconteceu na presidência do Senado e durou cerca de 30 minutos. Eunício Oliveira recebeu o documento da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O relatório faz um balanço das atividades do Ministério Público desde a posse de Dodge, em setembro do ano passado. O presidente do Senado destacou o bom relacionamento construído entre o Parlamento e o MP. A nossa relação com o Ministério Público tem sido a mesma relação que a gente tem tido com os outros poderes, né? De independência e de harmonia entre esses poderes. E ela me apresentou ali alguns dados amplos, né? São quase 20 mil decisões, né? Ou encaminhamentos feitos por ela, como Procuradora-Geral. Então, um relatório bastante denso, ela falou um pouco, inclusive, da defesa da Amazônia, na questão do desmatamento, que o Ministério Público tem preocupação com isso. Eunício Oliveira também avaliou o trabalho da chefe do Ministério Público Federal ao longo deste primeiro ano. Eu acho, sinceramente, extremamente correto. Eu tenho tido aqui um diálogo com as pessoas da Procuradoria, com o procurador, subprocurador-geral, que vem sempre aqui ao Congresso dialogar com o Congresso. Então, ela tem tido uma postura que todos nós esperamos do Ministério Público Federal, de correção, de abertura, de diálogo, mas de muita firmeza. Mais tarde, a Procuradoria-Geral da República divulgou os dados do balanço. Foram produzidas 19.062 manifestações judiciais e extrajudiciais. Desse total, 14.673 foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior Eleitoral. O plenário do Senado Federal está passando por reformas para modernizar o sistema de som, que é muito utilizado pelos senadores. Quando os senadores estão em plenário, ele divide a cena com os parlamentares e é fundamental para uma boa comunicação no ambiente. O microfone é o objeto mais utilizado em uma sessão plenária. E a Vossa Excelência, eu agradeço por ter incluído. Quero cumprimentar a Vossa Excelência. Encerrada a discussão. Para melhorar a qualidade do atual sistema de som do plenário, que foi instalado em 1998, o Senado está fazendo uma reforma técnica para modernizar os equipamentos. O controle de microfones e caixas vai ser digital, dando mais qualidade para o som e mais segurança e precisão no controle técnico. Quando os senadores voltarem ao trabalho depois do primeiro turno das eleições, no dia 7 de outubro, já poderão contar com um sistema de som mais moderno e eficiente. A iniciativa dos projetos de lei é do Legislativo, mas também do Executivo, do Judiciário e até mesmo da sociedade, de acordo com algumas regras. Levantamento do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, revela que aumentou a participação do Congresso no número de leis sancionadas pelo presidente da República. Nos últimos anos, muitas leis entraram em vigor, mas o que muita gente não sabe é quem são os autores dessas leis. Uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar mostrou que a maior parte das leis sancionadas tem o Senado ou a Câmara como autores. Parece óbvio, né? Mas nem sempre foi assim. Até 2010, você via um número muito maior, né? O Poder Executivo, até porque usava muitos instrumentos de medidas provisórias, mas tinha uma base consistente no Congresso Nacional, conseguia aprovar, negociar a sua agenda no Congresso Nacional e, em função disso, tinha um número muito maior de leis de autoria do Poder Executivo. Mas de 2014, especificamente, houve um aprofundamento muito grande, onde o Congresso Nacional, especificamente, buscou, junto aos partidos, né, e até por conta dessa dificuldade com o Poder Executivo na aliança,
estimulou uma agenda própria, né? Segundo dados do DIAP, em 2017, das 180 leis sancionadas pelo presidente da República, uma teve origem no Poder Judiciário, 74 no Poder Executivo e 105 no Poder Legislativo. Já as 131 leis sancionadas até a metade de setembro de 2018, 46 tiveram como autor o Poder Executivo e 85 o Poder Legislativo. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, lembra que mudanças na tramitação das medidas provisórias e procedimentos adotados pela Câmara e pelo Senado permitiram que a pauta legislativa tivesse prioridade. Medidas provisórias só trancam as matérias que podem ser objeto de medida provisória, né? Não trancam proposições que não sejam leis ordinárias e não trancam também matérias como tema penal, tema eleitoral, tema processual, que não podem ser objeto de medida provisória. Então, isso permitiu que uma série de temas pudessem ser votados nas casas legislativas. Em ano de eleição, a produção legislativa costuma ser menor. Mesmo assim, o Congresso Nacional aprovou até agora matérias com foco na segurança pública, na pauta de reivindicações dos caminhoneiros e criou o marco regulatório de proteção de dados pessoais. Mas essa legislatura ficou marcada por colocar em votação matérias que nem sempre tinham consenso. Temas, quando você diz de reformas em relação ao teto de gasto, em relação previdência, trabalhista, havia uma resistência muito grande, porte de arma. Então, de fato, esses temas que geralmente só iriam com uma negociação e ficou um processo mais longo de discussão, foi colocado em plenário e votado. O atual sistema tributário nacional completa 30 anos. Nasceu junto com a Constituição. A medida, que tinha como objetivo equilibrar a arrecadação e distribuição dos recursos entre União, estados e municípios, acabou significando um peso cada vez maior no bolso do brasileiro. Você sabia que toda vez que compramos um produto ou serviço, pagamos um valor a mais pelos impostos que estão embutidos no preço final? E você já parou para pensar o quanto você paga a mais por essas taxas? E eu vim às ruas para saber da população o que ela acha que são essas siglas na conta de luz, por exemplo. Você sabe o que significa PIS, PASEP, COFINS? Não. Não tem nem ideia do que é? Não. São impostos que você paga junto com a conta. Você sabe por que você paga esses impostos? Taxa de iluminação, talvez. Só sai da taxa de iluminação. Esses impostos servem para abastecer o caixa da União, dos estados e dos municípios para custear parte das despesas de administração e dos investimentos do governo. No caso da conta de luz, a eletricidade é só um dos produtos pelos quais você paga. O peso da maioria das contas vem de impostos e de encargos setoriais, que são recolhidos para viabilizar políticas públicas para o segmento. O sistema tributário atual nasceu com a Constituição de 1988. O objetivo era tornar a cobrança mais democrática e, com isso, conseguir uma melhor distribuição entre União, estados e municípios. Basta dizer, por exemplo, que foram dados para os estados a competência por excelência de tributar o consumo pelo ICMS, com bases, por exemplo, como energia, como petróleo, como transportes, como serviço de telecomunicação. Então, você aumenta sobremaneira a receita desses entes para acompanhar o aumento das competências deles também. Os consultores legislativos Júlis Queiroz e José Evan de Araújo são autores de um estudo que analisa os 30 anos do sistema tributário na Constituição e para onde ele deve caminhar. Eles explicam que não foi só a descentralização estabelecida na Constituição de 88 que gerou aumento de complexidade, mas também a reação da União, que precisava recuperar o seu caixa. E como é que a União recupera o seu caixa? Através de tributos que ela não precisa repartir com os demais entes federados. Por excelência, as contribuições sociais, PIS, PASEP, COFINS, CSLL. À medida em que ela começou a cobrar contribuições sociais que não eram partilhadas, a carga tributária começou a aumentar, mas ao mesmo tempo ela não chegava nas unidades federadas na mesma proporção. A partir daí, teve início a chamada guerra fiscal. Estados e municípios começaram a pensar em como atrair investimentos e arrecadar mais, aumentando os próprios tributos.
Essa ação gerou uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Cada estado começa a oferecer mais benefícios para trazer indústrias para o seu território, em detrimento de outros territórios. E aí o outro território, o outro estado reage e assim o sistema tributário vai ficando cada vez mais caótico, mais complexo. De acordo com os especialistas, o quadro não progrediu como esperado, o que gerou outras deficiências, como a regressividade tributária. Cobrar mais de quem ganha menos e gastar mais com quem ganha mais. O Brasil faz esse tipo de escolha, que a gente chama de matriz tributária brasileira. O professor aponta algumas soluções práticas para tornar a cobrança dos tributos mais igualitária, como deixar de taxar alimentos que fazem parte da cesta básica do brasileiro e aumentar o número de faixas de cobrança do imposto de renda. Se a gente deslocar a arrecadação da tributação sobre consumo e aumentar maior a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio, você cria, no entender do FMI, do Fundo Monetário Internacional, um círculo virtuoso, porque as pessoas passam a ter maior poder aquisitivo, as pessoas de menor renda, pela tributação menor, e ela gera um círculo virtuoso na economia. O Congresso analisa uma proposta de emenda à Constituição para criar um imposto único sobre bens e serviços. A principal proposta é a unificação de todos os tributos sobre consumo em um imposto só. O comércio exterior representa 25% do produto interno bruto brasileiro. Segundo especialistas, a ampliação desse intercâmbio comercial é um dos desafios que o novo presidente da República vai enfrentar em 2019. Esse é o tema da segunda reportagem da série sobre as relações do Brasil com o mundo. As trocas globais devem crescer 4,4% em 2018, segundo a Organização Mundial de Comércio. Depois de uma década de quase estagnação após a crise financeira global, é um bom número. Mas o diretor da OMC, Roberto Azevedo, já alertou que o crescimento do comércio pode cair em breve por causa de guerras comerciais que se anunciam, especialmente entre os Estados Unidos e a China. O cenário de guerras comerciais deverá afetar o mundo todo em 2019, o primeiro ano do novo governo brasileiro. Alguns especialistas se dividem sobre perdas e ganhos para o país nesse novo cenário. Mas uma coisa é certa, o Brasil precisa aumentar a sua participação no comércio global. É o que propõe a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em estudo divulgado neste ano. Segundo o documento, o comércio exterior representa apenas 25% do produto interno do Brasil, o que coloca o país entre os mais fechados do mundo. É pensar como o Brasil pode potencializar a sua capacidade de exportar mais, de ocupar uma maior porção no comércio internacional, gerando produtividade, gerando desenvolvimento e tecnologia ao Brasil. Segundo o estudo da Secretaria, o Brasil deve também importar mais. Com isso, alcançaria dois objetivos: reduzir preços internos e ingressar nas chamadas cadeias globais de valor, em que cada parte de um bem é produzida onde há mais eficiência. Por onde começar, então? Para o embaixador Antônio Simões, negociador da criação de uma área de livre comércio das Américas que não foi adiante, o Brasil deve se abrir a novos acordos comerciais. O momento atual é um momento de globalização. Se é um momento de globalização, é um momento de acordos. Hoje tem uma grande discussão, por exemplo, de um acordo do Mercosul com a União Europeia. O futuro será um futuro de abertura e globalização. E o Brasil tem que estar preparado para esse momento. Esse processo já está em curso, né? O governo está fazendo um esforço de ampliar o número de acordos comerciais que vão facilitar o acesso de produtos brasileiros em terceiros mercados. O mais notório, evidentemente, é o próprio acordo com a União Europeia, mas também está abrindo frentes com o Canadá, com a Coreia e com outros países importantes no comércio internacional. O mapa da Organização Mundial do Comércio mostra em tons mais escuros os grandes exportadores mundiais, como Estados Unidos, Alemanha, China e Japão. O embaixador espera que as maiores potências econômicas evitem tentações protecionistas. Não convém ao mundo que não tenha regras adequadas e claras multilaterais de comércio. É muito curioso ver países que se orgulham da sua tradição legal e do império da lei
por seu próprio funcionamento, botarem abaixo o regulamento internacional que eles próprios fizeram há tantos anos atrás. Uma parte do esforço para garantir nossas exportações deve ser feita aqui mesmo no Brasil, segundo o ex-ministro Celso Laffer. O Brasil, na área agrícola, é uma grande potência. E nós somos uma grande potência, primeiro, por conta dos investimentos de tecnologia e pesquisa que fizeram com que o nosso agronegócio tivesse e tem a qualidade que tem. Agora, porque cresceu e porque é importante, enfrenta resistências e protecionismo. E precisa lidar com essas resistências, em primeiro lugar, cuidando dos problemas internos, não? Das normas técnicas, das medidas zoofitossanitárias, que são hoje o mecanismo pelo qual o protecionismo se exerce no mundo. As exportações agrícolas têm obtido cada vez mais importância, como observa o especialista Marcos Jank. As exportações agrícolas brasileiras têm crescido em torno de 10% ao ano, quase 10% ao ano, nesses últimos 10 anos. A gente passou de 20 bilhões de dólares exportados no agronegócio em 2000 para 100 bilhões atualmente, né? Então, a gente teve um ótimo desempenho, se a gente olhar o período todo. É bem verdade que nos 2 últimos anos houve uma queda das exportações pequena em função dos preços mais baixos de algumas commodities, mas esse ano já recuperou com essa safra excepcional agrícola que a gente teve. Para a Jank, o crescimento de exportações agrícolas vai ocorrer na Ásia e não apenas na China. O próximo governo, na opinião dele, deveria olhar com carinho para toda a região. Hoje, 30% da exportação do agronegócio é para a China e é basicamente soja, é muito centralizada no fenômeno da soja. Mas outros 20% da exportação do agro são para o resto da Ásia sem China. Tá? E esse resto da Ásia sem China já é mais importante para a gente do que a própria Europa. Entre os estados brasileiros, o Rio de Janeiro é o que tem a maior proporção de pessoas acima de 70 anos de idade que estão aptas a votar. São quase 1.400.000 eleitores, ou 11,2% do eleitorado do estado. A cidade do Rio de Janeiro, com 4.800.000 eleitores, é o segundo maior colégio eleitoral do país. Só perde para São Paulo. Vamos conhecer agora os candidatos dos cariocas às 2 vagas para o Senado que estão em disputa nas eleições 2018. Rio de Janeiro. Haroldo de Oliveira tem 81 anos e é graduado em Engenharia Eletrônica. Capitão reformado do Exército, ele é deputado federal. Aspásia tem 75 anos. Ex-deputada estadual, foi professora de Sociologia e Ciências Políticas na Universidade Estadual do Rio e na Fundação Getúlio Vargas. César Maia tem 73 anos, formado em Economia e em Engenharia da Mineração. Já foi deputado federal e prefeito do Rio. Atualmente é vereador. Chico Alencar tem 69 anos e é formado em História. Foi vereador do Rio e deputado estadual. Atualmente exerce o 4º mandato de deputado federal. Ciro Garcia tem 63 anos, é formado em Direito e tem doutorado em História. Já foi deputado federal. Fernando Fagundes Ribeiro tem 53 anos, é professor de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Flávio Bolsonaro tem 37 anos e é bacharel em Direito. É deputado estadual desde 2003, disputou a última eleição para prefeito do Rio de Janeiro. José Bonifácio tem 73 anos e é economista. Foi vereador e prefeito de Cabo Frio e deputado estadual. Lindbergh tem 49 anos. Foi deputado federal por 2 mandatos e prefeito de Nova Iguaçu. Atualmente é senador e tenta a reeleição. Marta Barçante tem 63 anos e é formada em Pedagogia. Ex-professora, aposentou-se como servidora do Tribunal de Justiça do Rio. Matos Nascimento tem 64 anos, compositor e cantor evangélico, já disputou as eleições para deputado. Miro Teixeira tem 73 anos, formado em Direito e Jornalismo, exerce o 10º mandato seguido de deputado federal. Pastor Everton
Everaldo tem 62 anos e é formado em ciências atuariais. É pastor da Igreja Assembleia de Deus. Samantha Guedes tem 44 anos. Servidora pública do município do Rio de Janeiro, disputou um mandato de vereadora em 2016. Senador Eduardo Lopes tem 54 anos e é formado em teologia. Já foi deputado federal, atualmente é senador e tenta a reeleição. Walter Cristi Silva Aguiar tem 54 anos. É diretor da Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Já foi candidato a deputado federal. 3 municípios do Rio Grande do Norte concentram 1/3 dos eleitores do estado. Natal, Mossoró e Parnamirim têm juntos 850.312 eleitores. Em todo o estado, 2.373.000 eleitores estão aptos a votar nas eleições de 2018. Vamos conhecer agora os candidatos ao Senado do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Alexandre Mota tem 54 anos, é médico infectologista e bacharel em Direito. É a primeira vez que disputa uma eleição. Ana Célia tem 52 anos e é pedagoga. É professora da rede pública e ativista do Movimento Negro contra o Racismo. Capitão Stevenson tem 41 anos e é policial militar. Já atuou no comando da Polícia Rodoviária Estadual. Doutor Joanilson tem 81 anos e é advogado. Já foi procurador de Justiça e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado. Doutora Zenaide Maia tem 63 anos e é formada em Medicina. É deputada federal. Garibaldi Filho tem 71 anos. É jornalista e advogado. Já foi deputado estadual, prefeito de Natal, governador e ministro. É senador e tenta a reeleição. Geraldo Melo tem 83 anos. Foi vice-governador, governador e senador da República. Jacome tem 56 anos e é médico. Foi vereador de Natal, deputado estadual, vice-governador e atualmente é deputado federal. João Moraes tem 53 anos. É servidor público estadual na área de saúde e sindicalista na cidade de Mossoró. Jurandir Marinho tem 60 anos e é advogado tributarista. Foi prefeito da cidade de Canguaretama por 2 mandatos. Levi Costa tem 45 anos e é natural de Caiçara do Norte. É bispo do Centro Apostólico Reina e disputa sua primeira eleição. Magnólia tem 54 anos. Formada em Educação Física, é servidora pública da área de saúde. Ex-atleta, disputou 4 Olimpíadas no atletismo. Napoleão tem 50 anos. Formado em Direito e História, é servidor público em Natal, na Secretaria Municipal de Defesa Social. Professor Laílson tem 68 anos. Formado em Ciências Sociais, é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Thelma Gurgel tem 54 anos. É assistente social, doutora em Sociologia e pós-doutora em Ciências Políticas. Foi vereadora de Mossoró. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.